Olá, professor, professora, bem-vindo a esse aulão sobre atividades interativas. Eu sou a Cíntia, eu sou professora de História, trabalho com ensino fundamental, já trabalhei com ensino médio, também sou professora de ensino superior. Eu ajudo professores de História a motivarem seus alunos sem precisar gastar muito tempo para isso. Bem, eu hoje tenho essa proposta, de estar trabalhando com vocês sobre atividades interativas. Mas antes de mostrar essa atividade interativa, eu vou mostrar para vocês algumas das atividades que eu faço com os meus alunos que também motivam os meus alunos. Eu trouxe algumas fotos que vão aparecer aqui do ladinho para você e eu vou mostrando essas fotos e vou comentando sobre essas atividades. Muitas dessas atividades eu já compartilhei no meu perfil Professores Nota 10 e muitos professores ficam curiosos para saber como que eu trabalho, principalmente a atividade interativa. Por isso que eu preparei essa aula de hoje para falar sobre ela. Mas vamos lá, então. Vamos ver então a primeira foto aqui que eu também já compartilhei no meu perfil, que é essa aqui. Essa foto é de uma atividade que eu fiz sobre a construção de caravelas. Dá para perceber na foto a felicidade deles, né? Nessa outra é de uma oficina de desenho realizada em 2016, era com uma turma de 6º ano. Aqui tem a gincana, né? Que é, dentre as atividades que eu vou mostrar para vocês, é a que os alunos mais gostam. Vou mostrar, inclusive, outras fotos da gincana. Utilizo bastante também maquetes. A maquete é uma atividade que permite o ensino de história, né? Uma representação em 3D de várias edificações que a gente estuda durante as nossas aulas de história. E eles gostam bastante, depois a gente faz exposição na escola dessas maquetes. Essa atividade é com argila da Mesopotâmia, é escrita com uniforme. A alegria do menino. Eles não imaginavam, né, que eles iam utilizar argila na aula de história. Aqui nós temos a mesma atividade da caravela. Dá para perceber que eles não sabiam que eu ia fazer a foto. Eles estavam realmente trabalhando na atividade da caravela. Esse é o meu aluno Gabriel. Eu sempre preciso adaptar a atividade para ele. E quando a gente trabalhou com maquete, não precisou. Ele acabou fazendo a mesma atividade que toda a sala estava fazendo. É um ponto bem importante isso para trabalhar a inclusão, né? O aluno ter essa possibilidade de fazer a mesma atividade. Aqui é uma atividade bem simples, gente, bem simples. Se vocês observar, a única coisa que tem de diferente aqui são plaquinhas. E eles tinham que levantar e abaixar a plaquinha se estava certo ou se estava errado. A mesma turma que fez a caravela, eles gostaram tanto, eles queriam bater foto o tempo inteiro. Maquete, bonita, né? Realmente chama bastante atenção e foram feitas por alunos, né? Nas aulas de história. Nessa foto, os meus alunos estão organizados em grupo e fazendo atividade utilizando as atividades interativas, que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Então, eles estão utilizando o celular, dá para perceber nas fotos, né? Depois eu vou comentar um pouco sobre essas atividades interativas, como eu utilizo, e vocês vão perceber que existe um passo a passo de como utilizar essas atividades em sala. Mais uma foto da gincana. Gente, a gincana é sem não tem comentários. É a atividade que os alunos mais gostam e eu acho que até eu, né? Eu gosto também bastante de fazer essa atividade. Eles ficam muito motivados, muito participativos. Eles estudam bastante. Eles fazem as pesquisas para participar da gincana. Nessa outra foto, eu tenho a gincana com os meus alunos lá de 2016. Eles já são adultos hoje, né? E quando eles me veem, eles ainda falam da gincana, que sentem saudade da gincana. Realmente é uma atividade que movimenta a sala que a gente está trabalhando e movimenta toda a escola. É diretor, é supervisor, são os alunos das outras salas, todo mundo quer ver a gincana, quer saber como que é feita essa atividade, por que os alunos gostam tanto. Eu trouxe uma foto onde aparece eu
Por quê? Porque eu também utilizo fantasias no dia da gincana. E assim como todos os outros alunos, eu também falo sobre a minha fantasia, sobre o meu personagem, né? Então é um momento de descontração e aprendizado, não só para os alunos, mas também para o professor. Essa outra foto aqui eu trouxe ela em destaque, porque são dois alunos que realmente me surpreenderam. O Gabriel, que é o que está comigo, ele é da educação especial. E foi ele, junto com a segunda professora, que desenvolveram essa fantasia na escola. Ela é toda feita de TNT e EVA. E a menina, foi ela também que fez a fantasia de Anubis. Aqui é o nosso aluno que está junto com os outros, né? E ele se sentindo muito bem. Então, isso é inclusão, né? Isso é importante, né? Aqui é uma foto onde eu tô junto com eles, também com fantasia. Essa foto nossa, ela é de 2012. E aqui eu estava começando a fazer as gincanas com fantasias, né? E inclusive essa daqui foi uma das turmas que pedia para vir com fantasia, e aí que eu fui criando mais coisas para a gincana. Na verdade, a gincana foi crescendo e foi desenvolvendo ao longo dos anos, sempre ouvindo os alunos, né? O que eles queriam, como eles queriam, o que eles achavam que era melhor, e aí eu fui vendo o que mais fazia resultado, que mais dava resultado na aula, né? E aqui, ó, Anubis e o faraó, é muito legal a fantasia dos dois. Eles gostaram bastante, fizeram bastante pesquisa para poder usar essa fantasia. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque eu comecei, na verdade, a utilizar essas metodologias mais voltadas para o lúdico, porque eu não tinha muito domínio de classe. Eu comecei a lecionar e os meus alunos, eles faziam muita bagunça nas minhas aulas. Eu passava uma atividade, eles não faziam as atividades, eles ficavam conversando. Tinha aluno que até ficava brincando de correr dentro da sala. Inclusive tem um episódio que eu me lembro, meu Deus, foi o primeiro ano que eu lecionei. Eu peguei uma turma de 6º ano, numa escola em Blumenau, que eu sou aqui do Sul, e o aluno fugiu da sala. Eu não vi. O aluno fugiu da escola e deu uma confusão na escola, e eu não vi nada. Eu só vi o aluno depois voltando para a sala. E eu não vi nada. Eu fiquei sabendo de toda a confusão que deu quando eu fui no banheiro no final da aula, né? Terminou a aula 5h30, eu fui no banheiro e aí eu escutei a supervisora, a coordenadora lá conversando, que a professora nova de história não dava conta dos alunos. Eu disse, meu Deus do céu. Aí isso me deixou assim, marcou muito a minha vida, né? Porque eu disse assim, meu Deus, eu não tô conseguindo dar aula. O aluno sai da minha aula e eu nem percebi. Enfim, não foi só nesse dia, né? Outros dias também, era muita indisciplina. Assim, quando a gente começa a dar aula, a gente tem essa dificuldade muito grande de domínio de classe, né? É muito difícil tu nunca ter entrado numa sala de aula e conseguir fazer que os alunos prestem atenção em ti e que levem aquilo a sério. Então, por ter essa dificuldade, é que eu comecei a pensar, meu Deus, eu tenho que pensar alguma coisa diferente para eu fazer na sala com esses alunos, para que eles prestem atenção em mim. E foi onde eu comecei a pesquisar o lúdico. E a primeira experiência que eu tive com o lúdico foi no ensino médio. Eu tinha uma turma de 9º ano que, nossa, era muito difícil de trabalhar, muito. E eu olhava para aqueles alunos e pensava, meu Deus, eu tô vindo aqui. Aí eu pegava um texto, passava no quadro para ver se eles ficavam comportados por um tempo. E eles sempre na bagunça. Até que um dia eu tive a ideia, eu vou fazer um quiz com eles. E aí eu levei, dividi a turma em equipe. E aí que começou o meu trabalho mais voltado para o lúdico. Aí que nasceu também a gincana de história. E eu comecei a perceber que mesmo sendo alunos de ensino médio, que já namoravam, que já trabalhavam, isso há 17, 18 anos atrás, eles gostaram da atividade, eles começaram a prestar atenção na minha aula. Eu pensei, opa, aqui eu vou encontrar um caminho, porque eu estava ficando muito estressada, eu tinha muitas aulas, né? Que a gente começa a lecionar, a gente tem filho, a gente tem família, nem sempre o salário é tão bom, a gente começa a pegar muita aula, não é só 40 que a gente trabalha, né? A gente trabalha 50, 60 e se tiver aula a gente vai pegando. E
E isso no começo do ano vai, mas depois com a correria do dia a dia, nem tu não vai pegar essas aulas todas numa escola só. São muitas escolas, né? Muitas escolas, aluno indisciplinado. E aí? E agora? Como é que fica a minha saúde, né? Começa a ficar o estresse, nossa mãe, né? Então eu pensei, vamos começar a fazer alguma coisa diferente para os alunos, me dar um pouco mais de tranquilidade para que eu consiga trabalhar todas essas aulas e ter qualidade de vida também, né? Então começou com uma atividade de quiz, aí levava uma atividade de recorte e fui criando várias ideias diferentes para trabalhar com os meus alunos, para poder ter mais controle, mais domínio da sala. E sempre usava isso como uma carta na manga. Ó, se a nossa aula hoje, vocês prestarem atenção no que eu estou falando, se vocês produzirem comigo, a gente vai ter aquela outra atividade que vocês gostam. E aí, assim, eu fui conseguindo ganhar mais... não sei se seria uma admiração, mas eles passaram a gostar mais das minhas aulas e, consequentemente, de mim também. A minha relação com os alunos ficou melhor. Eu não precisava mais ficar gritando, porque no começo, gente, eu gritava assim, pedia, vou ficar quieto, eu gritava, né? E hoje a gente sabe que não se grita com um aluno, porque o aluno não vai ficar quieto se você gritar, né? Não vai, não adianta. Mas isso a gente vai aprendendo com o tempo. Então, eu percebi que ter um bom relacionamento com os meus alunos fazia eu ter mais domínio da minha aula, fazia eu ter mais domínio do que acontecia dentro da minha sala. Eu conseguia manter os alunos mais tempo concentrado, mais tempo focado, sem aquela conversa paralela que incomoda o tempo inteiro. E aí, eu comecei a perceber que sempre quando começava o ano letivo, que eu ia fazer aquela avaliação diagnóstica, né? Na minha escola, eles pedem para que a gente faça avaliação diagnóstica. Então, a gente faz todo um trabalho de revisão de conteúdo. E sempre que eu ia fazer revisão de conteúdo, eu percebia os conteúdos que eu tinha trabalhado na gincana, eles lembravam. Os conteúdos que eu tinha dado só aquela aula expositiva, eles não lembravam praticamente nada. Tinha assunto que eles nem sabiam que eles tinham trabalhado. Eles diziam para mim, não, professora, a gente não viu isso. Eu dizia, vimos, a gente viu. E aí eu pensava, poxa, mas o que tá acontecendo aqui? Eu expliquei, eles não lembram. Quando eu expliquei, parecia que todo mundo tinha entendido tão bem, que estava tudo tão fácil. E agora ninguém lembra de nada? E eu comecei a pesquisar. Por que os meus alunos não lembram dos assuntos que eu trabalho com eles? O que está acontecendo? Eles lembram daquilo que eu faço gincana. Era o que eles mais lembravam. Ou então algum filme que foi trabalhado, foi explicado, foi debatido bastante sobre o filme e que era um filme impactante, aí eles também lembravam. Uma atividade com argila, né, ou maquete, eles também lembravam. Mas a gente não tem tanto tempo assim nas nossas aulas para trabalhar todas as aulas dessa forma. Então eu ficava me perguntando, o que tem na atividade de gincana, o que tem nessas outras atividades que não está tendo na minha aula expositiva ou que não está tendo com outros, mesmo com atividades lúdicas, com outras atividades lúdicas, eles ainda continuavam sem lembrar muito. E aí eu pensava, nossa, mas o lúdico no processo de ensino-aprendizagem eu já sei que ele funciona. E eu tô vendo na prática que ele funciona, até mesmo para alunos grandes, né, do Fundamental 2, do ensino médio. Mas por que eles estão esquecendo? E aí, eu nas minhas pesquisas, eu encontrei um cara chamado Hermann Ebbinghaus. É um nome alemão, né? Esse cara, ele fez uma pesquisa sobre a forma como o nosso cérebro armazena as informações. Explicando de uma forma mais fácil. Como que a gente assimila as informações e como que a gente vai esquecendo essas informações. E aí, ele passou esse conhecimento num gráfico. E ele desenvolveu um gráfico chamado a curva do esquecimento. O que é isso? Vou mostrar aqui. A curva do esquecimento é o tempo que nós levamos para esquecer determinada informação. E que no momento que está sendo, que a pessoa
não importa a idade que ela tenha, né? Então, serve para o nosso aluno do ensino fundamental e serve para uma pessoa adulta. Então, no momento que ela está recebendo as informações, ela sabe ele 100%. Então, ela participa, ela faz perguntas, ela está entendendo isso ali tudo. Só que no intervalo de tempo de 20 minutos, ela já esqueceu 42%. Então, você tem uma exposição de conteúdo, 20 minutos depois, aí deu recreio, saiu pro recreio, aí volta para a aula, já 42% daquelas informações já foram esquecidas. Passando 1 hora, já são mais de 50% que você esqueceu. Você só vai lembrar 44% daquelas informações que você adquiriu assistindo um filme, assistindo uma palestra, tendo uma aula. E isso significa que conforme o tempo vai passando, você vai esquecendo, chegando a você assimilar ali num prazo de 30 dias, 31 dias, um pouquinho mais de 20% daquilo que você ouviu. Então, o que a gente entende com isso? Que não tem nada de errado na minha aula e também não tem nada de errado com o meu aluno, que é extremamente natural ou normal que as pessoas esqueçam. E aí eu dou uma aula expositiva maravilhosa, porque professor de história adora falar, sabe falar muito bem. Dou uma aula expositiva, meu aluno participa e eu penso, nossa, minha aula hoje foi show. E aí quando eu vou fazer a minha prova, ou a minha atividade avaliativa, o meu aluno não lembra. Ele tira nota baixa. Eu peço para ele fazer um texto, coloco lá alguns itens que eu quero que ele cite nesse texto, ele não consegue. E aí, encontrando esse teórico alemão lá do século XIX, eu consegui entender que não está tendo nada de errado com a minha aula e que não está tendo nada de errado com o meu aluno, que isso é normal. Porém, é normal, mas eu precisava fazer alguma coisa. Eu não posso dar uma aula expositiva e quando chegar na hora da prova o meu aluno não saber. E aí eu começo a observar os meus alunos novamente. E eu vou observar em quê? Eu vou observar o que estava dando certo. O que estava dando certo? A gincana. De todas as atividades que eu fazia, era a gincana. Tinham outras metodologias que eu também utilizava, a lúdica, que também eram eficientes, mas nenhuma que nem a gincana. E aí eu começo a observar o meu aluno. O que acontece na gincana que faz com que ele lembre dos conteúdos, que ele aprenda de fato e que ele não esqueça. Ele não esquece daquilo. Por quê? O que está acontecendo? Então, nessas observações, eu acabei desenvolvendo um método que eu chamo de ARE, que seria um método para quê? Para fazer o meu aluno não esquecer das coisas que eu explico para ele não esquecer dos meus conteúdos. Então, eu criei, são três pontos importantes que eu utilizo então nas minhas aulas e utilizam também quando eu vou estar elaborando os materiais dos meus alunos. Vamos lá. Seria a apresentação. Seria o quê? Eu chegar na minha sala, falar do conteúdo, conversar com os meus alunos, explicar, de repente usar um livro, eu falar do conteúdo. Ali ele vai prender a atenção da forma como eu estiver explicando. Se eu mostrar bastante assim, curiosidade, exemplo, Egito Antigo, vou falar sobre o Egito Antigo. Aí aqui tinha umas pirâmides, tinha os faraós, eu vou falando, ele vai ficando curioso, vai prestando atenção em mim. Então, eu vou apresentar o meu conteúdo para ele. O R é a repetição. Como que funciona isso? Nós temos então essa curva do esquecimento, né? 20 minutos depois, ele já esqueceu boa parte do que ele ouviu. Então, eu preciso estar repetindo. No dia seguinte, que eu voltar a ter aula com ele, que já passou 2 dias talvez, ele já não vai lembrar de muita coisa. Daí eu vou repetir novamente. Eu vou fazer um exercício, eu vou levar uma imagem, eu levo um PowerPoint, eu mostro algumas imagens para ele e ele vai estar de novo pensando naquilo. Então, ele guardou um pouco de informação da primeira aula, 20%, aí agora ele vai ter um reforço aqui. Eu tô falando de novo, de uma forma diferente. Um PowerPoint, uma imagem, um texto, uma análise do documento histórico, uma análise de foto, enfim.
eu vou fazer uma maquete rápida, enfim, uma atividade para repetir esse conteúdo, essa informação lá da primeira aula. E num terceiro momento, que eu acho que esse é o mais importante e que não é utilizado nas aulas de Fundamental 2 e nas aulas de ensino médio, que é programar uma atividade, um evento que cause emoção. Como assim, Cíntia? Sim, emoção. Porque veja bem, se perguntar para mim o que eu almocei ontem, talvez eu não me lembre. E isso é comum, muitas pessoas nem lembram. Vou ter que ficar pensando, nossa, onde que eu fui? Ou o que eu almocei há 2 dias atrás, ou 3 dias atrás. A pessoa não lembra. Agora, se perguntar como foi o aniversário, seu último aniversário, você vai lembrar. Como foi o seu aniversário de 10 anos, é capaz de você lembrar. Por quê? O aniversário, ou o dia do casamento, o aniversário ou o dia do casamento, ele é um evento, ele causa expectativa, ele causa emoção, as pessoas vão te dar parabéns, as pessoas vão vir falar contigo, você vai fazer de repente uma festa, um bolo, você vai comemorar. Então tem um evento, uma expectativa, uma emoção, um preparativo para aquilo. Esse dia você não esquece. Agora, 2, 3 dias atrás não teve nada, foi um dia comum que você esqueceu. Então, eu trouxe esse ponto para as aulas. Então, emoção. Então, essa parte da emoção que entra gincana, atividade interativa, atividades em grupo, dinâmicas de grupo, são essas atividades que a gente vai desenvolver com ele, que vai fazer com que ele retenha o maior número de informações possível referente àquele conteúdo que eu estou trabalhando. Mas por que é que eu estou falando isso para vocês? Bem, primeiro, porque eu quero que você entenda que todas as atividades que eu utilizo com os meus alunos e todos os materiais que eu faço com os meus alunos, eu utilizo esse método, ARE. Eu utilizo esse método, né? Então, só para não vou hoje estar entrando em detalhes sobre isso, né? Porque senão também nem vai dar tempo para falar sobre tudo isso aqui, mas é só para você entender que tem um método por trás disso. Mas hoje a gente vai falar sobre as atividades interativas. Então, você também precisa entender que tem um método para trabalhar as atividades interativas. Que você não chega na sala de aula e dá aquela atividade para ele pintar e colar no caderno dele e acabou. Porque daí ela não vai ser eficiente. Ela vai ser apenas uma atividade para descontrair. E não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que ela seja uma atividade pedagógica, né? Que é uma metodologia lúdica, eficiente, que vai sim motivar o aluno e estimular ele para que ele aprenda mais fazendo essa atividade. E obviamente, ou consequentemente, né? Se ele está motivado, ele vai dar um pouco mais de tranquilidade para quem é professor, porque aquela muvuca da indisciplina não vai acontecer aqui, né? Então, esse era o ponto. Eu queria então que você entendesse que para utilizar a atividade interativa é necessário um método, né? Um passo a passo, que é isso que eu vou explicar aqui hoje para vocês. Um passo a passo de como utilizar a atividade interativa. Ela não é uma atividade que você pega, dá para o seu aluno, ele pinta, ele cola no caderno e acabou. Ela não é só isso. Ela envolve uma série de coisas que é o que nós vamos ver hoje, né? Então eu vou explicar para vocês o que são as atividades interativas, como podem ser utilizadas em sala. Então vamos lá. As atividades interativas, elas podem, eu só vou pegar aqui um exemplo aqui para vocês. Elas podem ser muitas as atividades interativas, né? Então é aquilo que tem a interação com o aluno. No caso, a atividade interativa que eu vou trazer são atividades interativas de papel, né? Então você tem uma atividade no papel, que no vídeo não aparece muito bem, né? Vamos pegar essa outra aqui que é mais escura. Então, tema Egito Antigo, né? Você tem uma atividade em papel. E essa atividade, o aluno vai pintar, vai recortar e vai colar, né? Vai ficar assim, ó, essas aqui. Então, são essas as atividades interativas que a gente vai estar conversando hoje, né? Poderiam ser atividades interativas que envolvem computador, que envolvem jogos de informática, mas, no caso, as que eu vou falar hoje são só essas de papel, certo?
Bem, eu acredito que você não deve ter visto isso em muitos lugares, porque essas atividades interativas em papel, elas não são muito utilizadas no Fundamental 2, né? Então, essas que eu utilizo, que eu mostro no meu Instagram, foram elaboradas por mim. Eu já vi bastante pessoas fazerem isso depois, mas que depois que eu comecei a postar lá no meu Instagram. O meu Instagram já tá um pouco grande, então as pessoas vão observando essas ideias lá e vão fazendo, né? Mas precisa de um pouco de tempo para você estar fazendo isso daqui. Então eu vou mostrar para vocês o que são essas aqui, e como que a gente pode estar utilizando. Tem duas formas que a gente pode estar utilizando essa atividade aqui. Uma delas é você fazendo, eu vou levantar aqui para você ver, que vamos ver como é que fica no vídeo, né? Que é você fazer um caderno, um caderninho. Dá pra ver aqui? Um caderninho, ó. Que daí você cola essas atividades no caderno. Você percebe que tem um espaço para pesquisa aqui? Então, você tem um caderno, né? E quando você faz um caderno interativo, ó, tem o espaço da pesquisa. Essa outra aqui, dá pra ver que é assim, e aí ela fica 3D, vamos ver, ó, assim, né? Vamos ver como é que fica aqui no vídeo. E aí você levanta no vídeo, não sei como fica, dá pra ver bem aqui, que ela fica um 3D aqui, né, ó. Né? Essa daqui, então, seria uma atividade interativa de caderno. A atividade interativa de caderno, o seu aluno vai ter essas informações no caderno dele, ele vai levar para casa, ele vai poder estudar essas atividades para uma prova que você vai fazer no momento seguinte, uma elaboração de texto, né? Ele vai levar para casa. E uma outra forma de utilizar a atividade interativa, eu fiz um pequenininho para poder mostrar aqui no vídeo, que é através de um e-lapbook, olha só. Na câmera que vai mudar, né? Mas o que é um lapbook? O lapbook, eu vou botar aqui na minha frente mesmo só para você ver, né? O lapbook são uma atividade que você faz, pode ser em dupla, pode ser em grupo, né? Você coloca todas as atividades interativas aqui numa cartolina que ela vai ser dobrável. Essa cartolina, ela pode ser exposta depois na escola, o espaço para pesquisa, enfim. No vídeo não fica muito bom, né? Mas é mais ou menos assim que fica, né? Você pode estar expondo isso aqui na sala de aula, no corredor, enfim. Como que a gente vai fazer então? Você pode estar fazendo o lapbook em duplas ou em grupos. E eles vão estar montando esse lapbook. Mas como é que a gente faz isso, Cíntia? Se você falou que não é só entregar as atividades, o aluno pintar e colar no caderno. Se não é só isso, como é que funciona então? Primeiro, você tem ARE. Então, primeiro você vai explicar o seu conteúdo. Você explicou o seu conteúdo, você usou lá seu PowerPoint, você usou imagens, você usou uns 2 dias para fazer isso. Depois você trouxe uma atividade para fazer no caderno, você exercitou o seu caderno, né? Ele fez atividade no caderno. Aí você vem com atividade de lapbook. Tem até uma outra aqui que é bem interessante, olha só, que essa na câmera não vai aparecer bem, mas ela é um sarcófago, que daí você vai mostrando aí, aqui já é a múmia, aí aqui é a múmia sem a máscara mortuária, e aí aqui não aparece nada no vídeo, não dá pra ver, tem muita luz, que seria só a múmiazinha sem nada, né? Então a múmia sem nada, a múmia já com as faixas, com a máscara mortuária aqui, e aqui no sarcófago. Então são atividades lúdicas, né? Aluno de 6º ano que vai estar trabalhando com esse tema. Tem uma outra atividade que é o sarcófago, aqui, que daí você pode fazer a múmiazinha, colocar aqui dentro. Tem essa outra atividade que eu mostro sempre lá também no meu perfil, que é essa aqui, que é do livro interativo. Esse daqui é do Anubis. Então tem o Anubis aqui.
e aqui tem vários espaços onde ele vai fazer anotações da pesquisa que ele vai fazer sobre o Anubis, né? E aí o livrinho se abre, né? Então isso aqui tudo são coisas que vai chamando a atenção do aluno. E tem essa outra aqui, que é também, não aparece o desenho aqui porque tem muita luz, mas é o sarcófago, aí a múmia com a máscara mortuária, a múmia sem a máscara mortuária, mas com as faixas, e aí aqui a múmia que é só a pessoa, né? Então, para o aluno ir entendendo como que é o processo de mumificação. Então, assim, são coisas lúdicas que faz com que o seu aluno vá entendendo melhor o seu conteúdo. Então tá, você já passou pelo primeiro passo, que é você explicar lá o seu conteúdo para o seu aluno, você já mostrou foto, mostrou slides, você já exercitou, que é o segundo passo, você exercitou com os seus alunos no caderno. Agora nós vamos para a atividade interativa. Eu faço da seguinte forma: ou eu divido a turma em duplas, ou eu divido em grupo. Eu não gosto de fazer o aluno sozinho. Independente se ele vai produzir no caderno, para ficar no caderno, para fazer um caderno interativo, ou se ele vai fazer um lapbook, ele vai fazer pesquisa. Então, todas essas atividades que eu mostrei para vocês aqui, elas têm um espaço para fazer a pesquisa. Onde que ele vai fazer a pesquisa? Ele vai fazer a pesquisa no caderno, ele vai fazer a pesquisa no celular, ele vai fazer a pesquisa no livro, ele vai fazer a pesquisa na sala de informática. Aí você adapta a sua realidade aos recursos que você tem na sua escola. Eu gosto de deixar os meus alunos utilizar o celular para fazer essas pesquisas. Não são todos que têm internet, por isso que eles ficam em grupo. Se um tem internet, já consegue fazer a pesquisa ali. Então, eles fazem a pesquisa em grupo. Eles têm lá um dia para pintar, outro dia para fazer as pesquisas. Terminou as pesquisas, aí a gente vai para a segunda etapa da atividade interativa. A segunda etapa é socialização. Ele pode estar socializando com a dupla dele ou com o grupo, se ele estiver em grupo. Então ele vai fazer essa parte de socializar. Falar, ó, eu pesquisei sobre o processo de mumificação. E aí eu entendi que eles faziam isso e aquilo. Beleza. Aí eu pesquisei sobre as pirâmides. E aí nas pirâmides elas eram construídas por isso. Eu pesquisei sobre os deuses. Então eles vão socializar entre eles. Uma conversa simples, tranquila. Eles estão ali em 2 pessoas. Ou então eles estão ali num grupo de 4 ou 5 alunos, né? 4 é bom. Depois de fazer essa socialização no grupo, então todos já sabem o que foi pesquisado no seu lapbook. Quando a gente faz em lapbook, a gente faz depois uma segunda socialização, que é a socialização para o grupo inteiro. E aí, nesse momento, alguns alunos não gostam de ir para frente da sala e falar em público, eles não gostam. Então, o que eu faço? É uma forma que eu utilizo para inibir um pouco a timidez dos alunos. A gente faz um círculo, né, todo mundo senta em círculo, aí sentados na sua carteira, eles pegam um lapbook e eles vão explicando o que eles pesquisaram. Né? Aí eles vão mostrando, nós pesquisamos sobre isso, nós pesquisamos sobre aquilo, e aí eles vão falando sobre as pesquisas que eles fizeram. E aí fica a socialização do grande grupo. Nesse momento, você pode estar pedindo para os alunos ouvintes fazerem uma anotação da explicação do grupo que está apresentando, que daí vai enriquecendo mais ainda o caderno deles, porque eles fizeram uma pesquisa, pesquisaram determinado assunto. O outro grupo pesquisou coisas diferentes. E aí eles vão assimilando cada vez mais informações. Então, depois de fazer essa parte de socialização, você pode estar expondo os lapbooks na escola, né? Ou na parede do corredor, ou na sala, aí onde for melhor. Então, revisando. Para utilizar a atividade de lapbook ou as atividades interativas, você pode estar construindo um lapbook ou o caderno interativo. De que forma? Primeiro você vai explicar conteúdo, mostrar fotos, né? Depois você vai para o segundo passo, que você vai exercitar, você vai fazer um exercício no caderno, ou pode ser oral, pode ser em duplas, enfim, você vai exercitar.
Na terceira etapa é que entra o Lapbook. O Lapbook entra lá no E de emoção, porque daí ele vai sentar em dupla ou em grupo, ele vai pesquisar num lugar muito diferente que normalmente ele não pode usar, que é o celular. Então tudo isso já começa a fazer com que aquele momento seja diferente de uma aula normal. A partir do momento que começa a ser diferente de uma aula normal, ele começa a puxar pelo aquele gatilho mental de que aquilo já é legal, né? Lembra lá o dia do aniversário? É um dia normal para qualquer pessoa, mas quando é o meu aniversário é diferente para mim, porque vai ter um bolo de aniversário, vai ter pessoas dando parabéns para mim, então é um dia diferente para mim, por isso que é um dia que eu guardo, eu ou qualquer pessoa, né? Então vamos fazer a aula de história, ter esse momento diferente, que é esse momento que causa emoção, que é esse momento que o meu aluno pode sentar junto com os colegas, que ele pode usar o celular para fazer uma pesquisa, que ele começa a pintar e recortar e colar lá no caderno, uma coisa que normalmente ele não faz, né? Se for aluno de ensino médio mesmo, aí que nunca faz, né? Mas eu tô dando dentro da minha aula um espaço para ele fazer isso, para ele recortar, para ele colar, para ele pesquisar usando o celular, para ele conversar com os colegas informalmente sobre o assunto de história e depois socializar com a turma inteira de uma forma um pouco mais informal, porque ele não vai estar lá na frente, em pé, falando, nervoso, ele vai estar ali sentado com todo mundo, né? Então, tentar fazer com que esse momento seja um momento especial, um momento diferente, que cause emoção. Então, essas são as etapas que eu sigo para estar utilizando a atividade interativa, né? Então, exposição do conteúdo, que eu vou apresentar o meu conteúdo, eu vou revisar o meu conteúdo e eu vou criar um momento que cause emoção. Então, assim, professores, muitos de vocês estão pensando, nossa, mas como que eu vou fazer atividade interativa com o meu aluno, fazer esses moldes, como que eu vou organizar isso, como que eu vou ter tempo para fazer um PowerPoint, para levar imagem, coisas diferentes para os meus alunos, como que eu vou conseguir isso tudo? Eu não tenho tempo, né? Eu não vou ter tempo. Você lembra que lá no início dessa aula, eu falei que o meu objetivo é ajudar professores a motivar os seus alunos, mas sem precisar gastar muito tempo para isso? Pois então, esse é o meu objetivo e por isso eu trago uma oportunidade para vocês, né? Que oportunidade é essa? Uma oportunidade de vocês terem um material já pronto. Como assim, Cíntia? Pois então, eu elaborei um kit de materiais para professores de história, onde tem tudo isso que eu falei aqui para vocês e mais um pouco ainda, que é o kit Professores Nota 10 de primeiro e segundo bimestre. É um kit de material que tem todos os materiais que você precisa utilizar durante o primeiro e o segundo bimestre com seus alunos. É um material que ele já está todo de acordo com a BNCC. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do que tem nesse kit de materiais.
Ele possui mais de 1.500 slides. Slides são as apresentações em PowerPoint. Cada apresentação de PowerPoint tem em média de 30 a 40 slides. Todos esses slides, eles possuem animação, que são esses movimentos das letras, imagens que vão aparecendo, e isso chama mais a atenção de quem está olhando, né? Que no caso é a atenção do nosso aluno. Esse kit, ele também possui jogos, muitos jogos. Jogos são itens de metodologias ativas, são mais de 75 jogos. Também sugestões de atividades como cruzadinha, caça-palavra, atividades adaptadas, atividades interativas. São mais de 140 atividades interativas, como essa que eu mostrei aqui para vocês. E ainda um planejamento anual de acordo com a BNCC. Também vou te entregar 3 super bônus, né? São 3 bônus, onde tem um jogo de PowerPoint interativa, que você pode estar editando também. Você vai levar uma lista de filmes de história e um e-book da Gincana Passo a Passo. Esse e-book foi feito exclusivamente aí para ajudar os professores a pôr em prática essa dinâmica que ela é muito eficiente. Eu desejo mesmo compartilhar assim, com o máximo de professores possível esse prazer que é de ver os alunos gostarem da minha aula, né? Assim, que olha, não tem como explicar o sentimento de um professor quando os alunos dizem: nossa, professora, nós queremos fazer gincana, eu não vejo a hora de chegar no 6º ano para fazer gincana de história. Ou então, eles deixarem de ir fazer aula de educação física para ter aula de gincana. A aula terminar às 5h30 e os alunos não quererem ir embora porque querem terminar a gincana. Então, assim, é uma coisa que mexe com os alunos, mexe muito com os alunos. E é claro que vai deixar o professor também feliz, né? O ego do professor, a satisfação do professor, sem falar que é a metodologia que eu utilizo, que os meus alunos mais têm a melhor forma de aprendizado para eles. Eles aprendem, eles conseguem memorizar mais, aprender mais e principalmente desenvolver o gosto pela história, né? Que eu acho que esse é o maior objetivo de um professor de história. E tem um bônus especial aqui, né? Para os 100 primeiros professores que comprarem esse kit de materiais, eu vou estar dando 2 mentorias online, em grupo, 2 mentorias gratuitas, né? Então são para falar sobre a gincana, que eu vejo que os professores têm bastante curiosidade de saber como que é a gincana e querem aplicar essa gincana com os seus alunos. Então são 2 mentorias gratuitas, né, que vão ser realizadas em grupo e online. E também os 10 primeiros professores que comprarem o kit vão ganhar o combo Jogos de Trilha, que são 4 jogos de trilha que quem me segue há mais tempo já deve ter visto lá no meu perfil do Instagram. São 4 jogos de trilha para revisão de conteúdo de história. Você lembra do ARE, revisão? Então, os jogos para revisar é muito importante para que o aluno consiga assimilar mais informações sobre o conteúdo que você está explicando para ele. Então, assim, pessoal, aqui, na verdade, você não está comprando um produto como materiais. Você não está comprando isso. O que você está comprando aqui é tranquilidade de vida e saúde, né? Porque você tem em mãos um material desse, com essa qualidade, todo preparado, todo pronto para você só pegar e levar para a sua aula e jogar em cima desse material todo o conhecimento, toda a informação que você tem, que você adquiriu ao longo da sua experiência como professor. Isso é algo que vai te dar uma tranquilidade muito grande, porque você não vai ficar precisando procurar na internet nenhuma atividade diferenciada, você não vai precisar sentar e elaborar PowerPoints, elaborar jogos, porque já estão prontos. Você só vai lá aplicar, usar esse material durante a sua aula para enriquecer a sua aula e poder ali, ó, falar do conteúdo que você sabe, que você gosta, que você domina, dar a sua aula maravilhosa e depois ir aplicando os jogos, ir aplicando as atividades, fazer a gincana. Professor,
Vamos fazer essa gincana, professora, vamos fazer essa gincana que você não vai se arrepender. Não é só o aluno que se diverte com a gincana, tá? Não é. Eu acho que parece que a gente também volta a ser criança e gosta aí de fazer a gincana. Eu não sei quem é que gosta mais, se são os alunos ou se é o professor, tá? A gincana é uma atividade que movimenta a escola inteira. A escola inteira. É diretora, é diretor, são os outros professores, os outros alunos. Todo mundo quer ver a gincana porque ninguém entende por que os alunos estão fantasiados e como que aquilo pode ser aula, né? Então, é algo assim, é uma experiência muito boa e que eu quero compartilhar isso com você. Então, quanto vale isso? Essa tranquilidade de você ter todos esses materiais já prontos, só chegar e aplicar. E assim, se você quiser iniciar aí 2023 já tendo aulas diferenciadas, sem precisar gastar muito tempo, essa é a hora, né? É uma oportunidade única que eu tô dando para você. Não sei quando vai ser feito outro lançamento desse kit, porque como eu falei ali, um dos bônus é dar essas 2 mentorias e eu preciso estar atendendo os professores que comprarem, né? Às vezes precisa de uma pergunta ou outra, tirar alguma dúvida. Quando você adquirir esse kit, você vai ter direito a todas as atualizações do kit. Por exemplo, 2022 não tinham as atividades interativas, não tinham vídeos, e não tinham jogos. Em 2023 já está com tudo isso a mais, né? E então todas as atualizações que forem tendo no kit você vai receber gratuitamente. Outra coisa, você vai ter acesso vitalício, não é algo que você vai pagar e depois você não vai mais poder usar depois de 1 ano ou 2 anos, é acesso vitalício. Quanto é que custa isso então? De início, esse curso, esse kit de materiais, que vai aparecer lá na Hotmart como curso, mas é um kit de materiais, ele custaria R$ 447. Mas, como eu quero que todos vocês adquiram esse produto e já comece 2023 aplicando isso em sala de aula, quem comprar do dia 30 ao dia 6, do dia 30 de janeiro ao dia 6 de fevereiro, vai pagar 12 vezes de R$ 34,63. Gente, R$ 34 é um almoço, é um lanche, né? E você, às vezes, deixa de gastar esse valor com algo que vai te trazer uma transformação enorme, tanto na sua sala de aula quanto na sua vida. Então, eu acho que essa é uma oportunidade de você ter mais tranquilidade em sala e começar a sentir prazer com as atividades que você realiza com seus alunos. Então, 12 vezes de R$ 34,63, pagando à vista é R$ 347. Para você ter aí um material de acesso vitalício, com direito a todas as atualizações, jogos, são mais de 75 jogos, PowerPoints, atividades adaptadas. Nossa, pensa você ter mais de 400 atividades adaptadas para você trabalhar com o seu aluno sem precisar se preocupar em estar elaborando essas atividades. Realmente, isso não tem preço. É para você, assim, sair daqui e já ir lá adquirir esse kit e começar o ano de 2023 com o pé direito. Bem, gente, abaixo desse vídeo vai estar um link para você baixar um PowerPoint com animação, que ele é gratuito para você. Você baixa esse PowerPoint no seu computador, olha a qualidade dos PowerPoints que estão no kit e depois você vai lá no link na minha bio e clica nesse link e faz a compra do seu kit de materiais. Professores nota 10, primeiro e segundo bimestre. Os 10 primeiros professores que fizerem a compra desse material vão ganhar como jogos de trilha e os 100 primeiros vão ganhar então a mentoria online e em grupo de 2 dias. Então, professor, espero que você tenha um 2023 totalmente diferente, que você adquira esse material e saia aí na frente em 2023 com bastante tranquilidade, com bastante novidade para os seus alunos.